fazer bem. Caríssimos irmãos em Jesus Cristo nosso Senhor, vejamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo narrado por João capítulo 10, versículos 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico do Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, nos perdoe, nos guarde e que abra a nossa mente e nossos corações para que nós possamos guardar estas palavras proferidas pela boca de Jesus Cristo, narrada aqui pelo evangelista João. Eles questionavam mais uma vez, como sempre, porque eles não acreditavam em Jesus Cristo nosso Senhor. Queria sempre um testemunho, um sinal, algo parecido que Jesus provasse para eles que ele era o Messias. Mas Jesus, através de tantas falas verdadeiras sobre a palavra de Deus, sobre o Pai, e também por inúmeras obras que Jesus fez, e ainda assim eles tinham dúvidas de acreditarem que ali estavam diante do verdadeiro Messias. Por quê? Porque eles não tinham fé. E eles queriam que Jesus provasse para eles que Jesus era realmente o Messias. Mas Jesus provou de muitas e muitas maneiras. Eles é que não acreditavam porque duvidavam, assim como nós também. Em nossos templos, Jesus se faz presente em nosso meio. A palavra nos ensina, nos diz que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele vive e que se faz presente em nosso meio. Mas qual é a dúvida que é gerada entre nós também? Muitas vezes nós não acreditamos que Jesus vive e que Ele se faz presente em nosso meio e que Ele é o nosso guia, o nosso caminho, a nossa luz, que é o nosso tudo. Porque nós muitas vezes também duvidamos da palavra, nós não acatamos a palavra com veracidade. Então, Jesus aqui diz no Evangelho que as ovelhas que o Pai o confiou a eles conhecem a sua voz e conhecem ele e elas o seguem. E que ele dá a vida a essas ovelhas e dará a vida eterna. E ele afirmou mais ainda categoricamente que essas ovelhas foram dadas para ele pelo Pai e que ninguém arrancará das mãos do Pai. E aí ele termina o Evangelho com uma frase importantíssima: eu e o Pai somos um. Bem, quando Jesus faz essa afirmação, eu e o Pai somos um, ele está se declarando que ele é realmente Deus, o onipotente.
aquele que se fez homem e habitou entre nós para a salvação de todos aqueles que nele creem. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, um dia iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo para todos, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande